clique. Rádio Bossa 9. Já tô sentindo um cheirinho delicioso. Tá no ar. Prato do dia. Receitas práticas para o seu dia a dia. E a receita de hoje é doce de assadeira. Os ingredientes são 4 xícaras de chá de leite, 1 colher de sopa de fermento em pó, 3 xícaras de chá de açúcar, 50 gramas de queijo ralado, meia xícara de chá de fubá, 3 ovos e 2 colheres de sopa de margarina. Modo de preparo: bata o leite, o açúcar, o fubá, a margarina e os ovos até obter uma mistura homogênea. Transfira para uma vasilha e adicione o queijo ralado e o fermento em pó. Despeje em uma assadeira untada e leve ao forno até que, enfiando um palito, ele saia limpo. Fonte tudogostoso.com.br. Você ouviu? Prato do dia. Receitas práticas para o seu dia a dia. São Paulo, um estado que faz novas rodovias. São 2.000 obras, como as novas faixas da Castelo Branco, o novo acesso de Osasco e a duplicação da Raposo Tavares. São mais de 11.500 quilômetros de rodovias modernizadas. São 40.000 empregos gerados. São Paulo, um estado que faz. Governo do Estado de São Paulo. Bossa 9 Audiovisual. Ei, você aí! Eu sei que você não resiste a uma boa notícia, né? Uma notícia dada com credibilidade e pontualidade. Por isso o seu rádio está sintonizado aqui. Porque nessa hora é hora do Jornal É Notícia. No ar, as principais notícias do Brasil e do mundo. Se é notícia, é Jornal É Notícia. Apresentação Léo Nunes. Direção e produção Diego Ferrari. No ar, Jornal É Notícia. Olá, meus queridos ouvintes, hoje é terça-feira, dia 5 de setembro de 2023. Muito prazer, eu sou Léo Nunes. A partir de agora, entrando no ar, o Jornal É Notícia. As principais informações. Jornal É Notícia. A senadora Margarete Bozzetti, do PSD Mato Grosso, apresentou uma proposta para tentar reduzir os índices de violência contra a mulher. O PL 4266-2023 altera 5 leis atualmente em vigor. Entre as mudanças está o aumento da pena mínima para o crime de femicídio, de 12 para 20 anos, e a máxima de 30 para 40 anos de prisão, chamado de pacote antifemicídio. O projeto foi apresentado no último dia do Agosto Lilás e precisa ser aprovado por senadores e deputados para virar lei. Você está ouvindo Jornal É Notícia. O prefeito Eduardo Paes determinou que a Sete Rio apresente, ainda esta semana, uma mudança no limite de velocidade na orla do Rio, após o atropelamento do ator Kaique Brito, no último sábado na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. O jovem atravessou fora da faixa e foi atropelado por um veículo que vinha no sentido Recreio Barra da Tijuca. O prefeito disse, por meio de mensagem em redes sociais, que o episódio mostra bem que a velocidade permitida em muitas vias da cidade é excessiva. De acordo com o Corpo de Bombeiros, desde 1º de janeiro foram registrados mais de 2.800 atropelamentos por carros ou motos na capital fluminense, sendo a maioria provocados por automóveis. O ator está internado no Hospital Copador. Segundo o boletim médico divulgado nesta segunda-feira, Kaique permanece sedado, em ventilação mecânica e sob cuidados da equipe assistente na UTI. Você está ouvindo Jornal É Notícia. A Eletrobras suspendeu as rescisões de contratos de trabalho dos funcionários que aderiram ao PDV, Programa de Demissão Voluntária. A determinação foi do Tribunal Superior do Trabalho. A decisão acontece após o Ministério de Minas e Energia pedir pela segunda vez que a Eletrobras avaliasse a possibilidade de suspensão do PDV da empresa até que a pasta analisasse como ficaria a prestação do serviço e o plano de investimentos para os próximos anos com a redução da força de trabalho. Ainda segundo a pasta, cerca de 29 milhões de consumidores de 25 estados e o Distrito Federal foram afetados por um apagão no último dia 15. Esse número corresponde a 1/3 dos usuários do serviço no país.
Pedimos um posicionamento para a Eletrobras sobre a decisão da Justiça, mas não obtivemos resposta até o fechamento da reportagem. Você está ouvindo Jornal e Notícia. Um dos suspeitos de balear o músico Rinaldo Oliveira Amaral, mais conhecido como Mingau, foi preso nesse domingo. De acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, o suspeito foi detido e encaminhado para a delegacia de Paraty. Ele estava com uma pistola 40, drogas e munições. No local do crime, foi recolhido o projétil do mesmo calibre da arma apreendida. Um amigo da vítima será ouvido novamente na delegacia. Outros 3 acusados foram identificados e diligências seguem para localizar os envolvidos. A investigação está em andamento. O estado do músico Mingau é delicado. O Hospital São Luís do Itaim, da Rede D'Or, informou que o integrante da banda de rock Ultraje a Rigor ainda representa um quadro grave de saúde e continuará recebendo, por hora, cuidados na unidade de terapia intensiva. O baixista foi baleado em Paraty na noite de sábado. Mingau foi submetido a uma cirurgia intracraniana de emergência na unidade na tarde de domingo. O artista permanece sob sedação e respirando com a ajuda de aparelhos. Você está ouvindo Jornal e Notícia. A estação carioca do Metrô Rio, no centro do Rio de Janeiro, vai funcionar como sala de vacina nesta terça e quarta-feira. Quem precisa atualizar a carteirinha de vacinação pode procurar o serviço das 8 horas da manhã às 4 da tarde. A iniciativa pretende ajudar a ampliar o acesso à vacinação, levar os imunizantes a locais de grande circulação de pessoas. Na tenda, que será instalada ao lado do acesso C da estação, adultos e crianças poderão se vacinar contra a Covid-19, gripe, HPV, meningite, febre amarela e hepatite B. Não é preciso pagar a passagem para chegar ao local. Com a circulação na cidade da nova subvariante da Covid-19, a iniciativa é uma oportunidade para quem ainda não recebeu a dose de reforço com a vacina bivalente. De acordo com os dados da Prefeitura, apenas 65% da população da cidade está com as doses de reforço atualizadas. Você está ouvindo Jornal e Notícia. Se os alertas da ABIN tivessem sido repassados pelo ex-ministro Gonçalves Dias, a invasão do Palácio do Planalto poderia ter sido impedida. A opinião é do ex-secretário executivo do Gabinete de Segurança Institucional, o general Carlos José Russo Assunção Penteado. Ele foi ouvido nesta segunda-feira na CPI dos atos antidemocráticos da Câmara Legislativa do DF. Penteado foi o número 2 do GSI de 2021 até o final de janeiro deste ano. Ele disse que não recebeu nenhuma informação de possíveis atos violentos. Todas as ações conduzidas pelo Gabinete de Segurança Institucional no dia 8 de janeiro de 2023 estão diretamente relacionadas à retenção pelo ministro Gonçalves Dias dos alertas produzidos pela Agência Brasileira de Inteligência, que não foram disponibilizados oportunamente para que fossem acionados todos os meios do Plano Escudo. Gonçalves Dias mencionou o general Penteado quando esteve na CPI em junho. Disse que lhe questionou por que o Plano Escudo não estava montado para proteger o Palácio do Planalto. Penteado afirmou que ao encontrar o ex-ministro, durante as invasões, não houve ordens. Segundo ele, o Plano Escudo é preventivo. Após o rompimento das barreiras, já não teria utilidade. O militar afirmou que o palácio é vulnerável. Porque ele não tem nenhuma proteção, nenhuma barreira que impeça os manifestantes que, uma vez adentrarem no estacionamento, chegarem rapidamente nas vidraças do Palácio do Planalto no primeiro piso. Então, não houve facilitação. Os militares que ali estavam, eles recuaram para fazer um retardamento, ou seja, trocar espaço por tempo, porque o número de manifestantes era muito grande e eles estavam sendo realmente atacados. Penteado disse que sugeriu ao ex-ministro que não fosse ao palácio no dia das invasões para protegê-lo e que, pelo cargo, a presença dele não seria conveniente. Você está ouvindo Jornal e Notícia. Um esperado documento para traçar os caminhos de gestão climática brasileira, o Plano Clima, começou a ser desenhado a partir desta segunda-feira com a oficina Justiça Climática, um novo caminho para a adaptação no Brasil.
Durante a abertura do evento, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, defendeu que o Brasil precisa de transformação. Segundo ela, o Brasil necessita se reconhecer como um país vulnerável. Geralmente a gente fala, vamos ter que mitigar. Nós descobrimos que já estamos vivendo sobre o efeito da mudança do clima. Então vamos ter que nos adaptar. Mais do que mitigar e adaptar, nós temos que trabalhar a agenda de transformar. Não tem como adaptar se continuarmos dentro do mesmo velho modelo de desenvolvimento. E vamos considerar que a agricultura será uma outra agricultura. A indústria terá que ser uma outra indústria. Os processos de provimento de energia para 8 bilhões de pessoas terão que ser outros. Marina Silva também defendeu a criação de um plano de reparação de perdas e danos para populações que sofrem com as alterações do clima. Além disso, destacou a redução nos índices de desmatamento como importante para uma menor emissão de gás carbônico, mas não suficiente. Os primeiros 7 meses, nós já conseguimos reduzir desmatamento em 42%. Redução de queimadas em mais de 50%. Difícil é fazer redução em relação à indústria, ao setor de energia, ao setor de transporte, uma série de outros vetores que levam à emissão de CO2. No mesmo evento de abertura, a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, foi enfática ao dizer que só é possível chegar à justiça climática com o combate ao chamado racismo ambiental. Para mim, a pandemia foi um dos maiores exemplos do que significa um racismo ambiental. Enquanto se tinha a orientação principal de lavar as mãos nas aldeias, nas periferias, as pessoas não tinham água nem para beber. Por mais que nós, povos indígenas, somos considerados os maiores guardiões do meio ambiente, né, da floresta, dos territórios, nós ainda estamos entre aqueles que são os mais impactados. É aí que chega o racismo ambiental, é aí que se faz necessário fazer esse plano, né, pela justiça climática. Também participaram da mesa de abertura as ministras Aniele Franco, da Igualdade Racial, e Luciana Santos, de Ciência e Tecnologia. As principais informações. Jornal é Notícia. A metalúrgica Tex Tarugos para Extrusão Limitada, destruída pela explosão de uma caldeira na manhã de sexta-feira em Cabreúva, interior de São Paulo, operava com irregularidades e já tinha sido denunciada ao Ministério do Trabalho e Emprego pelo descumprimento de normas de segurança. O acidente causou a morte de 2 pessoas, uma delas no local e a outra depois de hospitalizada. A informação é da Prefeitura da cidade, que menciona ainda 30 feridos com entrada no sistema de saúde da cidade, 7 deles em estado grave, que foram transferidos para hospitais da região e da capital paulista. De acordo com nota da CETESB, a Companhia Ambiental de São Paulo, a empresa Tex Tarugos já tinha sido penalizada com 4 advertências entre 2021 e 2023, e 2 multas em agosto deste ano por ter ampliado a área sem autorização e estar funcionando sem licença de operação emitida pelo órgão ambiental. Além disso, a Prefeitura aponta ainda que a empresa operava sem alvará de funcionamento, que foi solicitado em 2020, mas negado por falta do auto de vistoria que é fornecido pelo Corpo de Bombeiros. Uma força-tarefa do Ministério do Trabalho e Emprego fiscaliza o local nesta segunda-feira. Técnicos do órgão verificam se havia sinalização de segurança no local e a situação da manutenção de máquinas e equipamentos antigos em operação. E a Polícia Civil abriu inquérito para investigar as causas do acidente. Por enquanto, só se sabe que começou pela explosão de uma caldeira e que 41 pessoas estavam no local, entre funcionários e donos da empresa. Os trabalhos de contenção do fogo e do rescaldo, feito pelo Corpo de Bombeiros, foram encerrados no sábado. A reportagem pediu nota para a empresa Tex Tarugos e aguarda retorno. Você está ouvindo Jornal é Notícia. A Comissão de Educação e Cultura aprovou o PL 3690-2023, que estabelece a criação de um programa de preservação, recuperação e transmissão das línguas indígenas brasileiras. A proposta foi apresentada pelo senador Jorge Cajuru, do PSB Goiás. Para o relator, senador Rodrigo Cunha, Podemos Alagoas, o projeto é um dever do Estado brasileiro com os povos indígenas. Se não for apresentado recursos para votação no plenário do Senado, o texto irá diretamente para análise da Câmara. As principais informações.
Jornal é Notícia. O Jornal é Notícia vai para os intervalos. Você está ouvindo Jornal é Notícia. Bossa 9 Audiovisual. Promover o desenvolvimento, investir em dignidade, tudo isso com muito diálogo. É assim que o governo de São Paulo vem trabalhando desde o início. Já são mais de 170 bilhões de reais em investimentos de empresas privadas anunciados para os próximos anos. Sabe por que isso muda a sua vida? Porque investimento é desenvolvimento para o Estado, é emprego para você, é vida melhor para cada um em todos os cantos. Afinal, São Paulo são todos. Governo do Estado de São Paulo. Rádio Bossa 9. Saiba tudo que rola de novidades e lançamentos da telinha. Começa agora, Ligados na Tela. Ligados na Tela. Quem tá comigo, só aumenta o volume, porque vai começar o Ligados na Tela, falando de cinema, falando de séries, que eu sei que você gosta muito. Emanuele Araújo, que lançou neste mês o seu novo filme, O Barulho da Noite, será a apresentadora do 30º Festival de Cinema de Vitória. Isso no dia 22 de setembro. Vai ser no Teatro Glória. A jornalista Simone Zucoloto estará também ao seu lado. O evento vai destacar mais de 100 filmes, gente, com foco na produção contemporânea do cinema brasileiro, além de sessões e mostras especiais com obras que fazem parte da história do cinema nacional. Toda a programação é gratuita. Já pensou todo mundo lá curtindo esse festival? Que maravilha! Sempre trago mais novidades. Se é do cinema, das séries, do streaming, você fica sabendo primeiro aqui, tá? Beijo pra todo mundo e até amanhã. Você ouviu Ligados na Tela. Ligados na Tela. A qualquer momento, voltamos com mais. Música e conteúdo de primeira. Você só encontra aqui. Rádio Bossa 9. Já estamos de volta com o Jornal é Notícia. Jornal é Notícia de volta desta terça-feira. Vamos lá. As principais informações. Jornal é Notícia. O Conselho de Comunicação Social, CCS, discutiu medidas para combater o discurso de ódio. Entre as sugestões estão a regulamentação das plataformas de internet e punição rigorosa e quem disseminar o ódio e violência. Participaram do debate jornalistas, advogados e pesquisadores, bem como o representante do Ministério dos Direitos Humanos. As principais informações. Jornal é Notícia. A 7ª edição do chamado TPS, Teste Público de Segurança da Urna, está com pré-inscrições abertas até a próxima sexta-feira, 8 de setembro. As inscrições podem ser feitas pelo endereço justiçaeleitoral.jus.br/TPS. Na página, também é possível acessar o edital com todas as informações do teste, incluindo os pré-requisitos para ser um dos investigadores aptos a identificar eventuais vulnerabilidades ou falhas relacionadas à violação da integridade ou do anonimato dos votos, além da respectiva sugestão de melhorias. O Tribunal Superior Eleitoral permite inscrições individuais ou em grupos. O teste público de segurança da urna faz parte do calendário da Justiça Eleitoral. Ele foi criado para aprimorar o processo eletrônico de votação e é realizado, preferencialmente, no ano anterior às eleições. A próxima edição do teste no sistema eletrônico de votação e apuração que a Justiça Eleitoral usará nas eleições municipais de 2024 estão previstos para serem realizados entre os dias 27 de novembro e 1º de dezembro de 2023. São várias etapas que vão desde a apresentação dos sistemas eleitorais aos participantes até o recebimento dos planos de ataque e o período de ataque propriamente dito. A primeira edição do teste público de segurança ocorreu entre os dias 10 e 13 de novembro de 2009. De lá para cá, já aconteceram outras 6 edições, com a participação de 148 investigadores que apresentaram e realizaram 96 planos de ataques contra o sistema eletrônico de votação.
E o Tribunal Superior Eleitoral iniciou a distribuição de novas urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições municipais de 2024 em todo o Brasil. Até fevereiro ou março do ano que vem, serão substituídas aproximadamente 220 mil dessas máquinas pelo modelo UE 2022. Cerca de 25 mil unidades já foram encaminhadas para os tribunais regionais eleitorais ainda em agosto. De acordo com o TSE, as urnas eletrônicas têm uma vida útil de 10 anos e geralmente são utilizadas por cerca de 6 eleições consecutivas. Por isso, aproximadamente 194 mil máquinas adquiridas em 2010 chegaram ao final de seu ciclo de uso. Você está ouvindo Jornal e Notícia. Você tem fome e sede de quê? Esse é o lema do tradicional Grito dos Excluídos e Excluídas, que está em sua edição de número 29. Neste ano, os temas são superação da fome, acesso à água e justiça social. Ao longo da Semana da Pátria, diversas manifestações acontecem pelo país para discutir problemas que afetam os mais vulneráveis. E no feriado de 7 de setembro, vão acontecer atos públicos, caminhadas e mobilizações populares. Segundo Daiane Ron, da Coordenação Nacional do Grito dos Excluídos e Excluídas, são 29 anos que o grito tem sido o lugar das vozes e das lutas das pessoas empobrecidas, invisibilizadas e silenciadas. Ela destacou algumas das pautas do movimento. Pela defesa do SUS, por uma educação pública de qualidade, de habitação popular, de terra para agricultura familiar, por comida na mesa, por tarifa de energia, água e gás a preço justo, por demarcação das terras indígenas e quilombolas, por segurança pública que respeite e assegure com dignidade a vida, com trabalho e salário dignos. A ideia é chamar a atenção sobre as mudanças que precisam ser feitas no país, como explica Dom Valdeci, presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Ação Sociotransformadora da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Precisamos promover também a vida. E eu diria que, numa outra instância, a importância de, dentro de uma sociedade injusta, lutarmos para que, de fato, haja transformação. E essa transformação deve se concretizar em políticas públicas. O tema permanente do grito é Vida em Primeiro Lugar. O lema anual dialoga com a campanha da fraternidade da CNBB, a conjuntura política, social e econômica, além da luta dos movimentos sociais. Você está ouvindo Jornal e Notícia. A Petrobras cancelou a venda dos polos Urucu e Bahia Terra, do campo de Manati e de sua subsidiária na Argentina, a Petrobras Operaciones. De acordo com a estatal, a decisão se deve à aderência dos 4 ativos ao portfólio da empresa e ao seu perfil de rentabilidade. A empresa destacou em nota que seus objetivos na área de exploração e produção de petróleo e gás são maximizar o valor do portfólio com foco em ativos rentáveis, repor as reservas de óleo e gás, inclusive com a exploração de novas fronteiras, aumentar a oferta de gás natural e promover a descarbonização das operações. Os polos de Urucu e Bahia Terra são pontos de exploração de petróleo e gás natural em terra, na Bacia dos Solimões, no Amazonas, e no Recôncavo Baiano. Já o campo Manati fica em alto mar, na Bacia de Camamu, na Bahia. Por outro lado, a empresa vai manter as vendas das suas parcelas de participação de 20% nas termoelétricas Termocabo e Suape 2 e de 18,8% na usina de produção de gás Araucária. Desde a mudança na gestão da empresa no começo do ano, a Petrobras passou a rever algumas medidas de desinvestimento tomadas pela administração anterior, que ainda não tinham atingido a etapa de assinatura dos contratos. De acordo com a nota da companhia, os cancelamentos anunciados nesta segunda resultam desse processo de gestão ativa do portfólio, por meio do qual os diversos ativos são constantemente avaliados em linha com os direcionadores estratégicos mais atuais da companhia. Você está ouvindo Jornal e Notícia. Os 17 setores da economia brasileira beneficiados pela política de desoneração de contribuições previdenciárias da folha de pagamento foram os que mais cortaram vagas de trabalho formais entre 2012 e 2022.
Enquanto isso, no mesmo período, o restante dos setores da economia expandiu os empregos formais. Os dados são de um artigo publicado nesta segunda-feira pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Pelo texto, o subsídio do governo criado em 2011 e estendido pela última vez em 2021, com prazo até o final deste ano, não tem sido suficiente para a manutenção dos empregos ou a criação de novos postos de trabalho. O estudo, feito pelo pesquisador do IPEA, Marcos Heckscher, mostra que nenhum dos desonerados aparece entre os 7 setores que juntos ocupam mais da metade, 52,4% dos trabalhadores brasileiros. São eles comércio, exceto de veículos automotores e motocicletas, agropecuária, educação, serviços domésticos, administração pública, saúde e alimentação. Para o pesquisador, os setores contemplados pelo subsídio se autodenominam como os que mais empregam no Brasil, com o objetivo de renovar o benefício. É possível até que a política tenha atenuado um pouco a destruição de postos de trabalho, mas alguns outros estudos avaliaram que o custo é muito alto para poucos empregos poupados. De qualquer modo, chama atenção o fato de que esses setores, toda vez que a política precisa ser prorrogada, eles entram em campo com uma campanha forte, dizendo que eles são os que mais empregam. Isso realmente não corresponde aos fatos. O pesquisador destaca que entre os setores desonerados, os que mais apresentaram queda no número de contribuintes nos últimos 10 anos foram construção e incorporação de edifícios, com o corte de 594 mil vagas, além de preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos de viagem e calçados, fabricação de produtos têxteis e confecção de artigos do vestuário e acessórios. O estudo aponta ainda que, enquanto empresas privadas de outros setores expandiram em 6,3% seus empregos com carteira entre 2012 e 2022, os desonerados encolheram os seus em 13%. Você está ouvindo Jornal e Notícia. Não se engane. 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 Olá, gente, tudo bem? Eu sou Edgar Matsuki e agora começa o quadro Não Se Engane, um espaço no qual verificamos informações virais e falamos se algo é verdadeiro ou falso. Hoje nós vamos falar de um vídeo que fez com que a fabricante de aviões Embraer voltasse a se manifestar. O vídeo tem imagens de aeronaves da empresa e supostos dados negativos sobre a economia do Brasil. Ao final, o vídeo sugere uma intervenção militar e se utiliza do logo da empresa. A mensagem que acompanha o vídeo tem o seguinte teor: coragem da Embraer em fazer este filme. Ponha coragem aí. Uma chamada de consciência geral. Compartilhar é um dever cívico. Antes de tudo, vamos deixar uma coisa bem clara. Não existe intervenção militar constitucional e não existe artigo na Constituição que permita isso. Pedir a volta do regime militar é pedir um golpe. Dito isso, saiba que não é de hoje que esse vídeo circula em redes sociais e no WhatsApp. A fabricante de aviões informou que o vídeo original foi feito para um evento, o Paris Air Show, em 2017. Em nota, a empresa destacou que se trata de um vídeo adulterado de autoria anônima e, portanto, sem autorização da Embraer, e que repudia o uso indevido de seus materiais institucionais e já alertou os canais de divulgação sobre a natureza falsa desse vídeo. Já sobre as desinformações colocadas no vídeo, só para ficar em um exemplo, o Brasil não tem a maior inflação do mundo. A OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, aponta que países como Argentina, Turquia, Reino Unido e Alemanha têm inflação mais alta do que o Brasil. Com isso, podemos cravar: é falso que a Embraer seja a autora da mensagem de cunho golpista que voltou a circular no WhatsApp. De quebra, os dados contidos nela estão errados. Duplo fake. E você sabia que você pode participar aqui do Não Se Engane? Basta enviar uma mensagem para as nossas redes sociais com a sugestão de tema para ser checado. Você também pode enviar um e-mail para nãoseengane@ebc.com.br. Além disso, você pode mandar a sua sugestão em vídeo ou em áudio para aparecer aqui. Fica a dica.
E nesta semana, José Carlos Moreno de São Paulo nos pergunta sobre uma suposta medida do governo em relação ao Pix. Bora escutar? José Carlos Moreno, cidade de São Paulo. Gostaria de saber se é verdade essa informação de que o governo vai começar a taxar o Pix de empresas jurídicas. Obrigado, um abraço. A gente é que agradece, José Carlos. Não é verdade que o governo atual vai começar a taxar o Pix de empresas jurídicas. Na realidade, normativas do Banco Central de 2020 e 2021 já autorizavam a cobrança do Pix para empresas. Alguns bancos, inclusive, já realizam essa cobrança, que é vedada a microempreendedores individuais e empresários individuais. Ou seja, não é uma novidade do governo atual. O que fez o boato circular nos últimos dias foi um anúncio da Caixa Econômica Federal, que também iria começar a cobrar o Pix de pessoa jurídica. Porém, o próprio governo ordenou que a implementação da cobrança fosse cancelada, o que foi acatado pelo banco. Então, José Carlos, a informação está errada, ok? É isso aí, gente. Eu fico por aqui. Até a próxima. E lembre-se, não se engane, não engane e não seja enganado. Você está ouvindo Jornal e Notícia. O Dia da Independência do Brasil será celebrado em Brasília com desfile cívico de 7 de setembro, com início previsto para as 9 horas da manhã. O desfile contará com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e terá como slogan Democracia, Soberania e União. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, SECOM, prevê que o evento reúna cerca de 30 mil pessoas. A segurança será reforçada em toda a área da esplanada do Ministérios e praças dos 3 poderes. Você está ouvindo Jornal e Notícia. O Jornal e Notícia encerrando por hoje. Voltaremos amanhã. Para você, tudo de bom. Você conferiu mais uma edição do Jornal é Notícia. Voltaremos na próxima edição. Nas redes sociais, busque @Bossa9Oficial. São Paulo, um estado que faz mais pelo transporte coletivo. São 10 novas estações de trem e metrô entregues. Concessão das linhas 8 e 9 da CPTM. Um investimento de 3,8 bilhões. Novas obras em 5 linhas ao mesmo tempo e mais entregas. São Paulo, um estado que faz. Governo do Estado de São Paulo. Rádio Bossa 9. Você ouve agora? A Vida Informa. A Vida Informa nesta terça-feira. Para você que está aí no seu trabalho agora, uma dica, né? Quando você for ao seu local de trabalho, seja alegre e otimista. Faça isso, faça de coração alegre. É importante agradecer a Deus pelo trabalho que você executa. Esse trabalho é digno de sua pessoa. Por menor que pareça, é de suma responsabilidade para você e para o mundo. Não se esqueça jamais de agradecer pelo trabalho que lhe proporciona o pão de cada dia. Chegue ao seu local de trabalho com o coração feliz e o trabalho vai se tornar um passatempo, um estimulante que vai trazer para você a cada novo dia imensas alegrias e felicidade incalculável. Você ouviu A Vida Informa. De volta a qualquer momento. Música e conteúdo de primeira. Você só encontra aqui. Rádio Bossa 9.